Faça elevar cosmo no seu coração, todo mal combater, despertar o poder. Péssimo. Péssimo. E fala, turistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E agora sim, galerinha, de cenário novo em comemoração aos 2 anos de canal. E como vocês puderam ver pela minha péssima cantoria de início de vídeo, o vídeo de hoje vai ser a minha crítica sobre o filme recém-lançado de Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, o começo. O longa, galera, foi lançado no dia 27 de abril e conta a história de Seiya, um adolescente órfão e que passa a maior parte do seu tempo lutando para poder conseguir algum tipo de trocado, enquanto ele procura por sua irmã desaparecida. E parecia que seria apenas mais um dia de luta lá dentro do octógono, só que em uma dessas lutas ele acaba descobrindo que possui habilidades especiais. E isso acaba se tornando apenas a porta de entrada para um mundo de santos guerreiros, deuses e armaduras. As coisas elas começam a piorar quando Seiya ele descobre ser um dos escolhidos para proteger a reencarnação de uma deusa chamada Athena. E para poder ele fazer isso, ele vai ter que abraçar o seu destino e sacrificar tudo para poder ocupar o seu lugar de direito entre os Cavaleiros do Zodíaco. E bem, apesar de ser um lançamento, a história de Cavaleiros do Zodíaco ela tá muito longe de ser novidade. E aí por conta disso, esse novo longa ele tem uma missão dupla. A primeira é de conseguir agradar os fãs dos desenhos e a outra é de conseguir atrair novos curiosos. E assim, de forma geral, todos os live actions ele tem essa dupla missão de atrair a galera que já é fã e de trazer novos curiosos. E eu admito que esse tipo de missão é uma missão bem ousada. Mas a pergunta é, será que esse live action dos Cavaleiros do Zodíaco deu bom? Então, os live actions já não são novidade pra ninguém. Principalmente quando a gente fala sobre adaptações de grandes franquias ou de desenhos que foram icônicos e moveram uma geração. Por conta disso, esse tipo de produção ele gera polêmica entre os espectadores. Porque de fato a gente tem excelentes produções que pegaram a galera de surpresa, mas a gente tem produções que realmente irritaram muito os fãs de algumas sagas. Como por exemplo, O Último Mestre do Ar, Death Note e Dragon Ball Evolution. E por conta disso, eu, como sou um ser humano muito otimista, eu fui para poder assistir Cavaleiros do Zodíaco com aquela esperancinha, sabe? De que o filme poderia ser bom, mas com 1 quilômetro de pé atrás. Então eu fui esperançoso, mas ao mesmo tempo não tão esperançoso assim. Então vamos lá. O filme ele é produzido por Tomek Banjinski. Ele acaba cometendo os mesmos erros, os mesmos que a maioria dos live actions. O longa ele acaba utilizando um nome de uma franquia que é icônica, que muita gente conhece, mas despreza quase toda, se não toda, a história original que foi contada lá atrás. Ou seja, a produção se utiliza de um nome de peso apenas para atrair o povo para dentro da sala do cinema e gerar frustração, porque quando a galera começa a assistir, elas percebem que o que elas estão assistindo é totalmente diferente do que elas já tinham visto antes. Ou seja, a produção se utiliza da popularidade do nome da franquia para atrair pessoas para a sala de cinema apenas para frustrá-las quando elas percebem que o que elas estão assistindo é totalmente diferente daquilo que elas estavam esperando. E como se ser lesado já não fosse o suficiente, outro grande problema dessa produção é o orçamento. É óbvio que por se tratar de um estúdio menor, eu não estava esperando uma grande obra cinematográfica, tipo Marvel, por exemplo, mas que esse artifício ele fizesse jus principalmente nos momentos dos golpes, sabe? Os momentos que realmente a computação gráfica ela era exigida. Enquanto que no desenho os golpes especiais de cada cavaleiro eram tipo a transformação das Winx, sabe? Aquele mega evento. Nesse filme, o golpe mais icônico de toda a franquia, o Meteoro de Pegasus, ele foi reduzido a pequenas bolinhas de luz que parecem não ter potência nenhuma. E aí você deve estar se perguntando, então Iago, como é que ficam as batalhas? Péssimas, podres, principalmente quando a gente fala das batalhas que exigem computação gráfica. Parecia que eu estava assistindo a um gameplay que foi rodado em PlayStation 3. Então não era uma coisa tão bacana assim. Para vocês terem uma ideia, as melhores cenas de luta são aquelas que exigiam pouca ou nenhuma computação gráfica, porque aí de fato a coreografia que era utilizada para fazer as lutas se tornava realmente bem interessante. Ah, mas não tem problema, as batalhas não foram tão interessantes, mas as armaduras, elas sim são de chamar a atenção, são o centro, um dos centros do filme. Não são. As armaduras, elas beiram o bizarro, sabe? Eu, inclusive, acho o seguinte, que elas foram tão desvalorizadas nesse filme que elas não receberam a devida
atenção, o devido foco que deveria. Ficou parecendo que as armaduras eram apenas um acessório, quando na verdade não são, elas têm uma relevância para a história, e isso não foi mostrado no filme. Mas para não dizer que eu só desço pau no figurino, que eu só tô descendo pau no filme, tem uma coisa que realmente foi um ponto bem positivo, que foi a máscara utilizada por Marinho de Águia. De fato, galera, a máscara que foi utilizada por essa personagem, ela realmente passa aquela vibe de estátua grega e realmente deu um tchan para essa personagem. Mas os comentários positivos sobre o figurino acabaram aí. Na verdade, o que parece é que a gente tá assistindo aquelas telenovelas mexicanas onde o drama é mais do que exacerbado. E alguns fãs dos desenhos até podem dizer: ah, Iago, mas Cavaleiros do Zodíaco tem esse drama. E eu concordo, de fato, o desenho tem esse drama. Entretanto, o que aconteceu no filme foi que todo esse drama ele foi elevado à potência infinita, dando um ar em muitos momentos do ridículo para a obra. E aí, com uma história totalmente diferente daquilo que os fãs conheciam, essa obra deixou clara que a sua missão não era agradar os fãs, não. Eles não estavam nem aí para os fãs. O objetivo desse filme, na verdade, era trazer novos curiosos para o universo de Cavaleiros do Zodíaco. E aí eu devo dizer que se esse foi o objetivo, pelo menos com essa obra, esse foi um dos maiores tiros no pé que eu já vi na minha vida. E aí a gente entra no roteiro, né? Porque como se não bastasse um orçamento muito reduzido, o roteiro ele simplesmente não ajudou. Pelo contrário, ele puxou a história ainda mais para baixo. Primeiro que além da diferença gritante de enredo entre a história original e essa que está sendo mostrada, uma outra coisa que pode acabar frustrando os fãs é o fato de assistir essa obra em áudio original. Veja bem, Cavaleiro do Zodíaco, a reencarnação de Atena, ela se chama Saori. Isso no desenho, tá? No filme, entretanto, os personagens a chamam de Siena, mesmo que na legenda apareça Saori. Então você entende o quanto isso é confuso, mas isso acaba sendo besteira quando comparado à qualidade do roteiro em si. Porque assim, se temos uma história que ela vai contar sobre a jornada de um herói, a gente precisa no mínimo do quê? De que o roteiro ele seja escrito de forma a desenvolver esse herói e desenvolver os personagens coadjuvantes, até para que o espectador ele gere essa relação de vínculo e entenda o que é que está acontecendo. Entretanto, o que é que os roteiristas decidem fazer? Eles têm uma ideia genial de não desenvolver o personagem principal, então o arco entre Seiya e Saori, o que está acontecendo entre eles, por que tem essa relação entre eles, não é desenvolvido, fica uma coisa muito rasa, muito superficial. E por conta dessa coisa superficial, nós espectadores não sentimos a necessidade nem o desejo de se conectar com esses personagens, ou de sentir interesse pela própria história em si, que são os personagens principais. Como é que um roteiro não desenvolve os personagens principais? Não tem lógica, nenhum sentido. E aí agora pense. Se o roteiro ele não teve tempo suficiente para desenvolver a história dos personagens principais, quem dirá a história do antagonista ou do vilão, se assim você preferir? Exatamente, a gente não tem um arco de apresentação pro vilão. E se duvidar, é capaz de você sair do filme sem saber o nome do vilão, porque ele não foi apresentado da forma que deveria e não foi dada nenhuma relevância. Então a batalha final ela fica ainda mais vazia, porque você tem um herói que é vazio e que você não sabe as motivações e tudo parece muito frágil em relação a ele, e aí você tem um vilão vazio, um vilão sem nome. Então na hora que você vê a batalha você fica, legal, computação gráfica péssima, com uma história péssima e uma batalha terrível. E se a missão desse filme era atrair novos fãs para o universo do Zodíaco, o roteiro ele falhou miseravelmente em todos os quesitos, incluindo um dos principais, que é a apresentação de cada personagem. Bem, eu só sabia quem era quem por conta do desenho, por conta dos personagens que eu conhecia do desenho. Mas claramente esse filme ele não foi feito para pessoas como eu. E pelo que parece, ele também não foi feito para pessoas que não conheciam o universo do Zodíaco. Bem, eu acho que na verdade essa produção ela foi feita do diretor para o próprio diretor, porque só ele para poder aguentar todas as decisões terríveis de direção e de roteiro que foram feitas nesse filme, porque não tem outra justificativa. Sendo uma obra que prometeu muito por conta do seu nome de peso, mas que não entregou quase nada, esse longa se torna uma grande decepção para os fãs de Cavaleiro do Zodíaco e serve ao mesmo tempo como repelente para novos curiosos. Por isso, eu, Iago, dou 1.5 almofadinhas para esse filme, e eu confesso que essa nota é única e exclusivamente devida à nostalgia que eu senti ao poder entrar nesse universo de Cavaleiro do Zodíaco novamente. Mas já digo a vocês que não estou ansioso para voltar a esse universo, pelo menos enquanto a abordagem do filme for essa. Inclusive, o final do longa ele deixa aberta a possibilidade de uma nova continuação, mas essa continuação ela só será boa e rentável se a galera do roteiro der uma repaginada em como toda a história foi contada, porque se eles continuarem seguindo a mesma forma como foi contado nesse primeiro filme, Cavaleiro do Zodíaco sem Seiya
tem tudo para ser um dos maiores fracassos de todos os tempos. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido esse cenário novo, eu tô amando estar com esse cenário. E se você não curtiu o vídeo, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!